Joy to the world the Lord has come. Let earth receive her King. Bom dia, igreja. Eu não vou ficar ali dentro das formalidades, porque senão ninguém vai me ver. Isso é porque é muito alto. O nosso culto hoje, ele é o culto da EBD, para Deus, né? Para o nosso Senhor Deus, para Jesus, mas ele é dirigido pelo Ministério do Ensino. E hoje nós estaremos então convidando os irmãos que participem com muita alegria, porque escola tem que ter alegria. Quando a gente ama um time de futebol, o que a gente faz? A gente torce por ele, leva a gente para assistir, coloca jogadores bons, não é? Esse descobrir que esse tem esse talento, eu coloco. Então hoje é o nosso culto da EBD. É o motivo do nosso culto. Amamos muito vocês. Muito bem-vindos à igreja nesta manhã maravilhosa. Que haja alegria nos nossos corações. Amém, igreja? Nós vamos orar então nesta manhã, pedindo a Deus que Ele esteja conosco em todas as nossas EBDs e demais trabalhos da igreja. Deus, nós te louvamos por cada irmão que conseguiu estar presente aqui nesta manhã. Te louvamos porque o Senhor é o Deus, é o Senhor, é o dono da igreja, é o dono das nossas vidas. Te agradecemos porque o Senhor tem estado conosco em todos os momentos, alegres e difíceis. Louvamos o teu nome e te pedimos abençoar cada irmão aqui presente, cada família representada, abençoar o pastor, toda a sua família. Que o Senhor esteja, ó Deus, cobrindo-nos, ó Pai, com as tuas bênçãos, com direções vindas do Senhor, porque o Senhor é o nosso Deus. Louvamos o teu nome e te pedimos perdão pelos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos fazer a leitura bíblica que se encontra em Salmos de número 119, 105. Ó, quanto amo a tua lei, é a minha meditação em todo o dia. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Eu gostaria que nós repetíssemos juntos: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Que essa seja a palavra de Deus viva nos nossos corações. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Amém? Nós vamos cantar o hino Vamos à Igreja. A letra é diferente, mas a melodia é do hino 581 do cantor cristão. Irmãos, esse hino é aquele que ele é muito conhecido, às vezes alguns jovens e adolescentes não, mas é aquele hino que fala assim: Cristo é a única esperança. Mas a letra é da irmã Hilda, é uma letra muito linda. Tá? Vamos todos à igreja no domingo de manhã, estudar a Santa Bíblia. Nossa
deixou a sua glória para salvar o pecador. Veio aqui a este mundo, padeceu por nossa cruz. Que amor maravilhoso é o amor do meu Jesus. Vamos, pois, com alegria à igreja do Senhor, aprender de Jesus Cristo, cantar hinos de louvor. O louvor dessa manhã vai ser um desafio para toda a igreja. Nós relembramos, né, Bibi e Graciele? Alguns cânticos que nós cantávamos desde quando éramos crianças. Vocês estão afim? Estão animados? Vamos ficar em pé então? Esta é a nossa escola, escola dominical. Esta é a nossa escola, uma escola sem igual. Uma escola sem igual, que faz bem a toda a gente. Quem não vem a esta escola, com certeza está doente. Com certeza está doente, ou estava trabalhando. Quem trabalha no domingo, o Senhor está roubando. O Senhor está roubando. Quem aqui chega atrasado, o seu nome fica ausente. Ele fica envergonhado, ele fica envergonhado por não saber a lição. O professor faz a pergunta, ele diz eu não sei não. Não sei não, não sei não, não sei não, não sei não. O professor faz a pergunta, ele diz eu não sei não. Agora nós vamos fazer a chamada das classes. Todos podem se assentar. E na hora que nós falarmos o nome da sua turma, tem que ficar em pé e cantar, tá bom? Muitos aqui conhecem essa música, eu tenho certeza, hein? Vamos lá? Louvor primeiro, viu? Louvor primeiro, viu? Todos juntos, vamos lá. Sua presença aqui nos trouxe alegria, e te trazer a nossa escola transformou. Agora somente o louvor vai cantar para você. Foi bom estudar por você. Vamos lá. Sua presença aqui nos trouxe alegria, e te trazer a nossa escola transformou. Adolescentes, Agora só os adolescentes vão cantar para você. Sua presença aqui nos trouxe alegria, e te trazer a nossa escola transformou. vencedores, Agora só os vencedores vão cantar para você. Sua presença aqui nos trouxe alegria, e te trazer a nossa escola transformou. Agora só já que são novos, vai cantar para você. Sua presença aqui nos trouxe alegria, e te trazer a nossa escola transformou. Cadê os jovens, hein? Agora somente os jovens vão cantar para você. Tá fraco, hein? Sua presença aqui nos trouxe alegria, e te trazer a nossa escola transformou. Noemi Campelo. Agora só Noemi Campelo vai cantar para você. Sua presença aqui nos trouxe alegria, e te trazer a nossa escola transformou. Rosa de Saron vai cantar para você. Sua presença aqui nos trouxe alegria, e te trazer a nossa escola transformou. Agora só a Célia Braga vai cantar para você. Sua presença aqui nos trouxe alegria, e te trazer a nossa escola transformou. Agora somente as crianças vão cantar para você. Sua presença aqui nos trouxe alegria, e te trazer a nossa
de prazer a nossa alma voltou. Agora somente os casais vão cantar para você. Olha! A presença que nos trouxe alegria e de prazer a nossa escola canta. Toda a igreja, agora toda a nossa igreja vai cantar para você. Vamos ficar de pé? Agora nós vamos celebrar os cantos como nós éramos crianças. Viu, Tibibi? Vamos lá então. Tem que baixar, hein? Baixa, gente!
vem de Ti, tudo vem do Senhor. Uma aliança que nós entregamos ao Senhor, quer seja nossas vozes, nossas vidas, parte do salário que recebemos, a nossa remuneração, Pai, tudo vem de Ti. E é para Ti que nós devolvemos nesse momento, Pai, com forma de gratidão, Senhor, o Senhor tem feito em nossas vidas, ó Deus. Nós te louvamos, te adoramos, recebe, ó Deus, o culto das ofertas que acabamos de fazer aqui agora, o culto dos dízimos. Deus, recebe os cânticos que temos entoado aqui nesta manhã e fala conosco, Pai, em alto som, Pai, com clareza aos nossos corações, porque nós precisamos muito, estamos sedentos, famintos pela presença do Senhor em nossas vidas, ó Deus. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. A escola bíblica é a escola que brilha a luz. Nela aprendemos os ensinos de Jesus. Aprendemos nela o mandamento primeiro: fazer bem e ajudar todo mundo que amar e adorar só o Deus verdadeiro. As crianças aprendem a amar o Salvador e também histórias lindas e cantos de louvor. Os adolescentes aprendem nela a fugir do mau caminho e seguir a Jesus Cristo para não nos afastar. Nessa escola, os jovens aprendem que precisam trabalhar, pois os tempos estão passando e o Espírito vai voltar. Na escola bíblica você deve estudar e ser um aluno modelo para Deus mesmo. Ela é uma grande forma que ajuda a viajar no caminho certo que aqui nesse mundo. Todos os livros poéticos, proféticos e muitas outras sagradas são contando todos os livros são 66. A poesia desse local é de autoria de Livro de Henriques, aluna da classe Célia Braga. A nossa querida irmã, nossos parabéns. Que Deus continue usando sua vida para honrar e glória no nome de Jesus. Bom dia, irmãos. O título da nossa lição se essa rua fosse minha. Inicialmente, o Felipe pediu para cada aluno citar 5 pontos positivos e negativos da rua, do lado de fora da nossa normalidade. E depois o Felipe mostrou os vários pontos positivos, as coisas ruins que a rua pode nos apresentar, pode nos dar. E depois que ele fez isso, nós até necessitamos o exemplo da cantora Whitney Houston, que ela nasceu numa cristão, ia na igreja, cantava também, e deixou as nossas cabelos e teve o final trágico, todos sabem. E depois nós percebemos que nós temos que atingir um alvo, como adolescentes cristãos, como verdadeiros cristãos que servem a Cristo. Nós não podemos nos deixar levar por todos os pontos ruins, pela violência, pelos problemas que a rua, do lado de fora, pode nos trazer. Nós temos também que dar um verdadeiro exemplo de cristãos que nós aprendemos aqui diariamente. Nós não podemos fazer tudo o lado ruim que nós fazemos. Nós temos que dar exemplo, verdadeiros cristãos lá na rua. E finalmente nós percebemos que nós não podemos deixar abrir nenhuma brecha em nossas vidas, porque qualquer brecha em nossas vidas pode ser fatal na vida de qualquer pessoa. Nós vamos pedir então a uma adolescente de qual será a próxima classe. Abrir o papel e ler qual é. Casais com Cristo. Então, no último domingo, a classe Casais deverá preparar algo para apresentar no público pela manhã. Obrigada. Eu gostaria de ressaltar também o auxílio do Lucas e do Fred nesse culto aqui, nos auxiliando no Data Show. Tá? Irmãos, nós gostaríamos de também, a cada culto da EBD, homenagear algum aluno da nossa escola, tá?
que tem florescido aqui nessa igreja. É a prova de que todos nós podemos contribuir com a obra do Senhor. Seja criança, seja adulto, seja terceira idade, todos nós podemos contribuir com a nossa escola e com o serviço cristão. Meus parabéns, tá? A nossa igreja ama a senhora e ficamos muito felizes com as contribuições literárias da senhora com o nosso culto, com a nossa EBD. A minha família, quando converteu, 2 irmãos voluntários embaixo da Assembleia de Deus, foi para a roça fora, entrou a gente lá, uma turma, e fez um trabalho. Ele pediu a minha tia, todo mundo era católico. Aí eles pregou e 12 pessoas, uma tarde de domingo, 12 pessoas que estavam nesse culto converteu, e a gente começou uma escola dominical. Eu tinha uns tios que eles já conheciam a palavra. Aí fizeram convênio, a gente estudava lá. Eu tinha mais ou menos 7 anos, mais ou menos. E graças a Deus, sou muito empolgada por essa palavra bendita, maravilhosa, que eu amo. Então, tem muita igreja. Nós gostaríamos de convidar os aniversariantes da semana passada e desta semana, que viessem até a frente receber o abraço da nossa igreja. Cadê os aniversariantes? Nosso Deus, obrigado pelo dom da vida. Obrigado a Deus porque o Senhor, cada dia, nos dá a graça de podermos viver. O Senhor nos concede, ó Deus, o fôlego da vida diariamente. Nós não temos, ó Deus, como agradecer-te por tamanha bênção. E agora nós queremos, meu Pai, colocar diante do teu trono de bênção, do teu altar de graça, as vidas desses irmãos e irmãs que completaram, ó Deus, mais um ano de vida nestas semanas. Que o Senhor possa, ó Deus, tomá-los em teus braços, guardá-los, cuidá-los, sustentá-los em todas as suas necessidades, e que eles possam, ó Deus, a cada dia render-te graças por reconhecerem que este dom da vida vem de ti. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Nesta manhã nós teremos a irmã Sueli nos trazendo a meditação sobre EBD. A irmã Sueli é membro da nossa igreja, está com um curso aí sobre EBD, que começa com os jovens, e é professora também em universidade, mas acima de tudo, ela é serva do Senhor Jesus. Deus, louvamos pela irmã Sueli, pela vida dela, e pedimos agora que o Senhor fale através da tua serva. Fale, ó Deus, aos nossos corações aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Te louvamos por tudo em nome de Jesus. Amém. Irmãos, bom dia. Que a graça, a paz, a misericórdia do Senhor Deus esteja com todos nós hoje aqui, que estamos reunidos unicamente por causa do nome do Senhor Deus. O tema da minha reflexão hoje é saúde espiritual. Então eu trouxe para os irmãos, para as irmãs, um cardápio espiritual do grande restaurante do céu. E aí o primeiro versículo a ser lido é Provérbios 3, versos 7 e 8, quando diz assim, está transparecendo para os irmãos e irmãs: não seja sábio a teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Isso será remédio para o teu umbigo e medula para os teus ossos. Então a primeira palavra que eu destaco hoje é remédio. Todos nós buscamos saúde, muitas vezes através do remédio. Todos nós queremos ter saúde, fisicamente falando, e às vezes emocionalmente também. Procuramos um médico especialista da área emocional, da área espiritual também, como quando sentimos que nossa alma também não vai bem, ela está anêmica ou ela está com algum problema.
Em Josué 8, esse versículo, por mais que as pessoas digam que conhecem, mas não podem jamais esquecer dos dizeres desse versículo. Quem frequenta muito a igreja, quem lê muito a Bíblia, às vezes pode fazer uma leitura mecânica. Isso é um perigo. Para quem está lendo pela primeira vez, se delicia, se banqueteia. E às vezes, nós que lemos há muito tempo, podemos passar de liso, sem nos banquetearmos, só olhar pela vitrine. Oh, que banquete maravilhoso! Então Josué 1,8 diz isso: não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite. Para quê? Com qual objetivo? Esse para quê é de objetivo. Tenhas cuidado de fazer tudo quanto nele está escrito, porque então, aí vem a consequência, farás prosperar o teu caminho. Então vamos unir do versículo anterior com este também duas palavras: sabedoria. Sabedoria vai te ajudar a escolher o caminho certo, vai te ajudar a fazer a escolha certa. Deus é o maior foco, o maior centro de sabedoria, e nós, humanos, encontramos essa sabedoria do Senhor Deus através da leitura da sua palavra, que é ensinada pelos batistas há muitos e muitos anos. Não sei se os irmãos sabem, mas a história da escola convencional do mundo aí, eles imitaram os crentes. Não havia essa escola onde havia um professor que ensinava para muitas pessoas, não. Isso é invenção de crente, que copiaram. Então a nossa escola, que é a original, que é a que inventou esse modelo de escola, tem que ser a melhor, tem que ser melhor do que a dos outros também. Então vamos procurar também valorizar os ensinos que são ministrados e procurar aprender também com a leitura diária da palavra do Senhor Deus, com a alimentação da nossa alma. Então trouxe aí no cardápio de hoje, no nosso alimento, um pouco do café. E eu gostaria só 5 versículos que os irmãos e irmãs vão procurar na Bíblia, que são muitos, então para não ficar cansativo nem repetitivo, mas este é um dos que os irmãos e irmãs vão procurar. Isaías 5, verso 20. Eu peço apenas aos irmãos, as vozes masculinas, que leiam esse versículo, Isaías 5, verso 20, e as irmãs vão apenas acompanhar, por favor. Ai do mal chama bem, e ao bem mal, que faz da escuridade luz, e da luz escuridade, que põe o amargo por doce, e o doce por amargo. Obrigada, irmãos. Já imaginaram alguém preparar um café em casa e falar, está docinho, no ponto, e bem forte. Quando nós vamos experimentar, cadê o açúcar? Cadê o açúcar? Mas está docinho, eu estou dizendo. Pode degustar, pode saborear este café? Do que Isaías está falando? Da distorção das coisas, da falsificação das coisas. Então muitas vezes a vida nos traz falsidades, a vida nos engana. E quantas vezes nós já não falhamos também quando falsificamos algo, até para nós mesmos. Vamos ao próximo. Trouxe para os irmãos e irmãs também saborearem o pão. E lá em João 6, verso 35, o próprio Jesus falou assim: eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome. Quando fala a palavra vida, esse texto, esse trabalho de reflexão, Deus me deu já faz uns quase 10 anos, já trabalhei em outra igreja, este texto, e lembrando, preparando para falar para os irmãos e irmãs, eu fiquei pensando em 2 pessoas que eu sei o nome, que é o doutora Marildo e o Mateus, que passaram por uma situação de quase perderem a vida. Eu me lembrei de mim também, quando eu passei 4 anos com muitas dores, e nenhum médico, nenhum exame sabia o que era. E teve um dia que eu estava muito desesperada, eu queria bater a cabeça na parede, falei, opa, tem alguma coisa errada. Vou procurar qualquer médico, agora vai ter que me abrir e achar o que eu tenho.
E por acaso fui fazer um outro exame e falei, de novo vou fazer exame para procurar por que eu sinto tanta dor assim. E aí os examinadores chegaram com os olhos arregalados. Eu falei, meu Jesus, o que será que eu tenho? Eles falaram, espera um pouquinho, nós vamos reunir com os outros. Eu falei, reunião, né? Junta médica, eu estou mal. E depois o escolhido lá para me falar que eu estava com uma grande massa. Eles não sabiam nem o tamanho, nem o que era no meu abdômen. Não sabiam onde estava, nada. Se eu iria morrer rápido ou não sabia o que era. Teria que me abrir. Isso era dia 28 de outubro. Falei, não posso. Meu filho vai se formar, na época ele estava fazendo o 2º grau, estava se formando. Não posso. Eu tenho que preencher diário, eu tenho que corrigir provas, eu tenho que entregar resultado. Eu não terei tranquilidade para ser operada agora. Vou ter que aguentar, Deus vai ter que ter misericórdia. Eu só vou poder operar em janeiro. E aí quando foi início de janeiro, depois de 5 horas e meia lá na sala de cirurgia, depois de tudo feito, deu tudo certo, dizem eles. Aí durante a noite, de madrugada, eu senti que eu comecei a morrer. Comecei a perder tudo em mim, começou a sumir tudo. Já perdendo os braços, pelas pontas, aí foi perdendo as mãos, pernas, fui perdendo tudo. E quando começou a travar o maxilar, e a mente já um pouco variando, né, Senhor Deus, então tá, que bom que eu vou morar com o Senhor agora. Aí o Senhor abençoou meu marido, meus filhos, cuida deles para mim que eu estou indo. E eu fiquei pensando assim, interessante, como é que a gente que é crente, como é que a gente tem Deus de verdade no coração, na hora do aperto, a gente só lembra dele, a gente só pede para ele. Já sabem que eu não morri, né? Na verdade era glicose, viu, doutora Marilda? Esqueceram que a minha glicose, é baixa. Eu estava entrando em coma por causa da falta de glicose. Já havia 3 dias que eu não alimentava, e o soro que eles puseram em mim, aquele soro sem glicose. Quer dizer, eu estava por uma situação, graças a Deus, né? Não era nada maligno. Essa grande massa foi retirada, jogada fora em nome de Jesus. Remocei, renovei, porque a dor nos faz até envelhecer, né? Graças a Deus, não sou tão nova assim, né? Já passei dos 50 também. Aqui todo mundo não tem problema de falar a idade, mas graças a Deus estou aí. Era apenas um fator de falta de glicose no sangue, que eu iria entrar em coma mesmo. E eu fiquei lembrando disso quando a gente vê o Mateus lá na minha sala de jovens, todo empolgado. Cadê o Mateus? Cadê o Mateus? Aqui, né? Todo empolgado. Então nós, né, doutora Marilda empolgado, eu creio que outros irmãos, estou muito tempo aqui, mas irmãos, se empolguem com a vida, agradeçam todos os dias. Quando eu ouço orações, aquela irmã falando, né, agradeço a vida, sou empolgada com a vida, com a Bíblia, com as coisas de Deus. Não esperem às vezes passar por situações tão difíceis quando alguns de nós já passaram, em que achávamos que não iríamos sobreviver porque não sabíamos o que estava dentro de nós. Não esperem. Sejam sempre empolgados com Deus. Alimentem-se sempre deste pão que é Jesus. Ele é o melhor pão que existe no mundo. Por falar em saúde, os médicos nos receitam sempre sucos e mais sucos. Agora este é um outro versículo que os irmãos vão ler. Que tipo de bebida que o crente pode ingerir? Levítico 10, versos 9 a 11. Quer dizer, de 9 até 11. Podem ler todos juntos? Eu já notei que muitas vezes nós na igreja, quando vamos ler juntos, como as versões são um pouco diferentes, a primeira palavra é um pouco diferente, alguém fica constrangido, eu vou ler diferente. Agora, se todos lerem na sua versão, sem se preocupar com o outro, só com a sua leitura, todos leem, todo mundo fica feliz com a permissão que a professora Sueli pediu. Vamos lá? Até o 11. Para fazer diferença.
Então, irmãos, aqui está falando do perigo que a bebida que contém álcool pode trazer para as pessoas que se dizem cristãs, as pessoas que são do reino dos céus, representantes do reino dos céus, porque a bebida, ela muda a mente da pessoa, ela já não sabe mais o que é certo e o que é errado. E para fazer a vontade de Deus, como nós somos chamados como testemunhas, como nós temos que atender ao ide de Jesus por todo mundo e pregar o Evangelho. Então a nossa mente, o nosso corpo deve estar sempre limpo, sempre pronto para ensinar, para diferenciar o que é certo e o que é errado, para servir o Senhor Deus. Então procurar também ter o seu corpo limpo e santo para a sua mente funcionar bem. Trouxe também alguns biscoitos para os irmãos. Em Lucas 12, 22 e 23, nós podemos ler assim: E Jesus lhes disse: Não andeis ansiosos, maior é a vida do que o alimento, e o corpo maior do que as vestes. Muitas vezes nós inventamos ou criamos situações também que nos deixam muito ansiosos, muito preocupados. E Jesus já trouxe a hierarquia, a ordem da importância. A vida é mais importante que o alimento, o corpo mais importante que a veste. Embora a veste também seja um tipo de linguagem, ela diz algo sem que abramos nossa boca. E quando eu comentei com as irmãs, que roupa eu vou falar lá na frente, porque eu sou mestre de cerimônia da universidade também, e para representar, para falar em eventos, até com presença de autoridades, de ministros e tudo mais lá na universidade, eu tenho determinada roupa, até brinquei, falei, esse sapato meu aqui é o sapato de cerimonial que eu uso na universidade. E para falar para o Senhor Deus, como é que eu vou me apresentar? A roupa aqui não é mais importante que o corpo, mas o meu corpo está sendo usado com as vestes que eu tenho para servir o Senhor Deus igualmente. Não tem diferença, porque eu sou a mesma. Eu represento o Senhor Deus onde quer que eu esteja. E lá, toda vez que vamos começar, antes de começar um evento, eu tenho que fazer oração. Eu tenho que pedir ao Senhor Deus que abençoe os microfones, que abençoe as pessoas que estão participando, que abençoe os técnicos, o pessoal da segurança. Muitas vezes, uma vez estava começando, estava próximo de uma enchente, e aí os bombeiros avisaram: acelere a cerimônia porque a água está subindo. E quando nós saímos lá do campus 2, já havia um palmo de água no pneu dos nossos carros. Então, vamos entender o que Jesus disse: a vida é mais importante que tudo. O nosso corpo vai passar, a nossa existência que vai passar. É claro que as literaturas, nossas obras nos eternizam, e eu já estou incentivando meus alunos e alunas também a escreverem sobre o reino de Deus para alguém no futuro ler. Mesmo que tenhamos passado já indo encontrar com o Senhor Deus, as nossas obras vão ficar. Que fiquem obras maravilhosas, que fiquem obras que sirvam de admoestação, de incentivo, de animação para as outras pessoas, de direção para o caminho certo. Então vamos usar os nossos dons, a nossa capacidade, tudo que nós temos de bom para servir o Senhor Deus e para que as pessoas também queiram entrar nesse caminho que estamos trilhando. Trouxe também leite. Alguns podem ingerir leite, outros não podem, mas em 1 Pedro 2:2 nós temos: desejai afetuosamente como meninos novamente nascidos o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo. Aqui ele também estava usando uma figura simbólica de linguagem para dizer que leite é um alimento básico. Então, sem a base do Evangelho, sem a base do conhecimento das coisas de Deus, muitas vezes nós tropeçamos, nós nos atropelamos, muitas vezes falhamos, porque não pegamos aquela base primeiro para entendermos como é que tudo funciona. Trouxe alguns pães de queijo também. Nós podemos comparar isso com 1 Reis 19:8. Não é segredo para muita gente que um dos meus profetas preferidos é Elias. Inclusive, um dos pedidos que eu fiz ao Senhor Deus quando eu chegar lá no céu, não sei se os irmãos fazem pedidos: Senhor Deus, quando eu chegar lá no céu,
Eu já fiz um monte de pedidos, né? Nós conversamos muito, eu e ele, meu grande amigo e companheiro de todas as horas, como ar, deve ser assim, convivência com Deus, como ar que respiramos. Diz assim o texto, volte para amor. Levantou-se, pois, isso é o Elias, levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites, até Horebe, o monte de Deus. Quem esteve aqui ontem foi depois dessa caminhada que ele ouviu a voz mansa e suave de Deus. Elias tinha acabado de enfrentar os profetas da Jezabel, que era filha do grande sacerdote adorador do Deus Baal. 800 profetas derrotados. E ela falou: de hoje para amanhã vocês têm 12 horas para matar, 12 horas por minha conta, mas vocês vão ter que matar esse Elias, que ele destruiu meus profetas. E ele ficou com medo de ir lá no deserto, cansado de fugir, começou a dormir no deserto. Aí o anjo chegou e falou: levanta. Ele olhou assim, tinha um pão. Então um dos meus pedidos é: Senhor, eu quero provar aquele pão que o anjo fez. Um dos meus pedidos do céu. E creio que Deus vai me atender. Quando eu chegar lá, já vai ter uma bandejinha com o mesmo pão que fez para o Elias. Minha boca chega a sair água, irmãos. Toda vez que eu passo por esse texto, que eu leio a Bíblia continuamente, minha boca sai água. Mas que pão é este? Que pão mágico é este? E ele caminhou 40 dias e 40 noites. Pão que desceu do céu. Jesus se identifica como pão, um alimento. E com essa força, então, irmãos e irmãs, vamos procurar sempre deste pão, o pão celestial, o pão da palavra do Senhor Deus, que fala conosco muito. E nós às vezes não queremos ouvir, ficamos gritando com os nossos problemas e não ouvimos a voz mansa e suave de Deus, principalmente quando estamos lendo a palavra dele. Que maravilha! Trouxe uma limonada. Em Mateus 6, verso 25, também Jesus continua falando da ansiedade. Por isso vos digo, não andeis ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber. De novo Jesus falou da ansiedade. E o grande mal do século é a ansiedade que conduz à depressão, excesso de preocupação com as coisas do mundo, as coisas do dia a dia, o medo, a dúvida, a incerteza, a insegurança, quanto a tudo nos perturba muito, e nós ficamos ansiosos, nos pegamos ansiosos, nos flagramos ansiosos. Então eu trouxe um chá. Ontem foi o chá das amigas, gostei muito, as irmãs estão de parabéns, delicioso. Tive a oportunidade de conversar com as irmãs também. Deus abençoe por essa confiança no meu trabalho e serviço ao Senhor Deus. Então vamos dar uma olhada em Tiago 3, verso 10, quando diz assim: de uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isso se faça assim. Os irmãos já tentaram ingerir um café forte, pode ser doce, tudo bem, e logo depois ingerir um chá? Tentem fazer isso, fica estranho. Ou nós tomamos o café, ou nós tomamos o chá, porque misturar os dois, o nosso paladar fica meio confuso. Ou se tomamos chá e depois ingerimos café, fica muito confuso. Então essa confusão às vezes de paladar, que às vezes o chá que não é muito o nosso hábito, às vezes provoca, às vezes na parte espiritual também nós ficamos meio confusos. Nós temos que assumir a nossa atitude. O que nós somos mesmo? Servo do Senhor Deus. E o que o servo do Senhor Deus faz? É assim? E muitas vezes eu viro para mim: Sueli, isso é atitude de crente? Eu sou meio combativa às vezes, me empolgo às vezes no combate, né? E às vezes já aconteceu de meus filhos falar: mamãe, você está usando um canhão para matar uma barata. Eu falei: então vai matar a barata para mim, porque eu estou meio desesperada. Então às vezes nós colocamos muita energia em excesso demais numa coisa que às vezes é mais simples. Trouxe agora mais um para os irmãos e irmãs lerem. Abram suas Bíblias em Lucas, capítulo 1. Nós vamos ler de 13 a 17.
16. Agora vamos pedir só que as irmãs, as vozes femininas, levantem sua voz e leiam Lucas capítulo 1, versículos 13 a 16. Eu gosto do pastor que brincava. Quem não achou, misericórdia. Quem já achou, glória a Deus, né? Milhares e milhares de versículos, né? Inclusive eu oriento o pessoal para pôr senha lá no computador, em algum lugar que você tem que pôr senha. Lembre-se de versículos, né? Tem milhares. Como é que alguém vai tentar descobrir milhares de versículos de combinações, não é? Então, irmãs, vamos ler? Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, e lhe porás o nome de João. E terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento, porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o reino de sua mãe, e obedecerá ao Senhor seu Deus. Amém. Então que nós sejamos como esse filho maravilhoso de Zacarias, que estava ajudando as pessoas a se converterem, a saírem do mau caminho, a se arrependerem, a pedirem perdão pelos seus pecados e começar uma nova vida a partir dali. Bom, agora vamos a um alimento mais sólido, vamos para a salada. Os médicos também vivem nos mandando coma mais salada, então vamos lá. Em João 6, verso 27, nós achamos assim: trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará. Volto à palavra do Senhor Deus, volto à meditação na palavra do Senhor Deus, volto ao pedido que todos nós temos que fazer: Senhor, me dê sabedoria para ler, entender, extrair lições e colocar em prática. Só Deus sabe o plano que Ele preparou para cada um de nós. Então Ele vai nos capacitar, Ele vai nos conduzir para o que precisamos. Macarronada também para os irmãos, está em Colossenses 2, verso 17. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber. Então, nós precisamos também ter muito equilíbrio até no nosso alimento espiritual. Eu já conheci pessoas que colocaram ao pé da letra aquele versículo de Josué 1:8 e andavam nas ruas com a Bíblia nas mãos e lendo para lá e para cá. Ele entendeu meditar como ler. Ler, nós podemos ler. Meditar é pensar, refletir, parar e ficar pensando o que é aquele versículo, o que é aquele trecho, o que é aquela passagem quer dizer para mim, à luz do Espírito Santo, para eu servir a Deus cada dia melhor, para eu ser uma pessoa melhor a cada dia. Trouxe o salpicão também, Romanos 14, verso 15b. Não destruas por causa da tua comida aquele por quem Cristo morreu. Eu jogo também essa palavra comida para um significado espiritual. Então que a nossa maneira de agir, nossa maneira de pensar, de falar, até de ficarmos calados, não destrua quem já está no caminho do Senhor Deus, mas seja apenas uma mão que ajude a levar os fracos, os oprimidos, os destruídos, os humilhados aos pés do Senhor Deus. Vamos ler feijão. De acordo com nós, mineiros, né? Feijão alimenta. É o alimento mais forte que nós temos. Vamos ver o que diz Salmo 136, apenas os versos 1 e 25. Novamente eu peço agora que a igreja toda leia também. Localize, por favor, Salmo 136, apenas o primeiro e o último versículo. Salmo
Salmo 136, apenas o primeiro e o último, que é o 25. Então Deus sempre concede alimento a nós, quer seja físico, quer seja alimento espiritual, quer seja o alimento emocional, alimento intelectual. Deus sempre nos alimenta. E louvado seja Deus é o mesmo que aleluia. Quando nós dizemos aleluia, nós estamos dizendo louvado seja Deus. Vamos ao próximo alimento. Eu trouxe também arroz para os irmãos. Em Romanos 14, 17, nós temos uma situação que deve ser constante em nossas vidas. Então, na nossa mesa, dificilmente falta o arroz. Pode faltar o feijão, mas o arroz dificilmente falta. Então, irmãos e irmãs, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Então, esse arroz espiritual, esse senso de justiça, essa paz que nada no mundo dá para nós, só Deus, só Jesus, e essa alegria que o Espírito Santo, que é o nosso professor, nos ensina a descobrir motivos para sermos alegres. Esse deve ser o arroz da nossa vida espiritual. Precisamos de carne, precisamos de proteína também. Vamos ver em João 4, apóstolo João 4, verso 34, e Jesus lhes disse: a minha comida, quer dizer, de que Jesus se alimentava? A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Então jamais podemos perder o foco da nossa existência aqui. É fazer a vontade do Senhor Deus, cumprir o plano que Ele estabeleceu para cada um de nós. Amém? Trouxe uma torta de legumes também, porque eu imaginei os legumes, batata, cenoura, tomate, repolho picadinho, cebola, aquele monte de coisas. Lucas 3:11. E Jesus lhes disse: quem tiver 2 túnicas, reparta com o que não tem. E quem tiver alimento, que faça da mesma maneira. Se nós temos alimento espiritual, se nós temos a palavra do Senhor Deus em nós, na nossa vida, na nossa existência, vamos repartir, não vamos nos calar, não vamos ficar omissos. Às vezes a nossa atitude fala mais do que palavras, então vamos ter atitudes que representem esse alimento espiritual, esse compartilhamento. A vida da igreja, quem falou que é fácil, é difícil, mas estamos juntos como se fôssemos legumes nessa torta espiritual, cada um com o seu jeito, com a sua cor, com o seu tamanho, às vezes suas ideias um pouco diferentes das outras, mas juntos, com o mesmo propósito, olhando para o alvo, que é Jesus, olhando para o autor da nossa vida, que é Deus, que fez o plano para nós. O resto são detalhes. Vamos às frutas também, são muito importantes. Nós temos em Gênesis 2, versos 16 e 17, que esses versículos dizem assim: e ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do bem e do mal, dela não comerás. Aqui não pode falar que é maçã. O mundo fala que era uma maçã, não está escrito. É só quem não leu a Bíblia que acredita que é maçã. Me prova que tem maçã ali, não tem? É alguma fruta. Deus estava testando apenas a obediência do ser humano. Pode comer de todas, centenas de árvores, centenas. Uma não podia, e aí escolheram aquele uma que não podia. Vamos à sobremesa, já estamos fartos, bem alimentados. Vamos a um bolo. O Salmo 128, 2. Pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz serás e te irá bem. Aqui lembrando também da nossa atitude em sermos produtivos, não sermos dependentes, quando podemos ser independentes financeiramente, e colaborarmos sempre para que todos desfrutem as mesmas coisas, não ficar apenas sendo um peso, e principalmente para as nossas palavras. A nossa palavra deve ser como um bolo confeitado, uma
bolo confeitado muito gostoso, um bolo muito gostoso. Que nossa vida seja também uma fatia de bolo muito gostoso na hora de conviver com as outras pessoas. Que sejamos agradáveis, mas ao mesmo tempo firmes naquilo que nós cremos, naquilo que nós pregamos. Justos, corretos, sim. Doce de leite, para quem pode comer. Provérbios 16, 21 diz assim: o sábio de coração será chamado prudente, e a doçura dos lábios aumentará o ensino. Então a pessoa sábia, com seu ensinamento, é como se fosse um bocado, um pedaço ou uma colher de doce de leite muito gostoso. E lá na Bíblia também fala de manjar. Manjar é um doce muito difícil de fazer. Quem é que conhece manjar? Não é o comprado não, é o feito. Tem que ralar o coco, tem que fazer uma calda, tem que fazer o doce de coco antes, depois você tem que coar a gema na peneirinha para fazer o creme, que se colocar aquela pele fica com gosto meio forte. Então, para fazer esse doce, você vai demorar horas, no mínimo 4 horas para fazer o manjar, que o pessoal da casa consome menos de 15 minutos. E aí, em 1 Coríntios 8, o apóstolo Paulo diz assim: ora, o manjar não nos faz agradáveis a Deus, porque se comemos, nada temos demais, e se não comemos, nada nos falta, não nos faz falta, não acrescenta nada. Também lembrando aquelas falas de Jesus, quantas vezes nós gastamos tanto tempo com coisas que não são tão importantes, nem tão necessárias assim, ficamos desgastados, ficamos sobrecarregados, atropelados e não temos fruto nenhum. Trouxe um sorvete. Salmo 19, os versos 7 e 10 também nos lembra, me fazem sempre lembrar de sorvete. A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. Refrigerar é refrescar, tornar mais agradável. Então imaginem quando ele diz: os juízos do Senhor são mais doces do que o mel. Então a maneira de julgar, a maneira de agir de Deus é mais doce que o mel. Então vamos procurar sempre estudar a palavra do Senhor Deus, meditar nela, para que nossa fala, nosso julgamento, nossa convivência, nossa pregação como vida seja tão doce e até mais doce que o mel. Que façamos bem, não exagerados, é claro, que tudo na medida certa. Vamos aos últimos elementos que compõem uma refeição. Nós temos aí a água, é a última leitura que os irmãos e as irmãs vão fazer. Faltam só mais 2 elementos, viu, irmãos? Já estamos acabando. A água está em Mateus 10, verso 42. Porque às vezes nós falamos: nossa, eu quero servir a Deus então. E muito, e bem. Como é que nós podemos servir o Senhor Deus então? Os irmãos todos e irmãs, todos juntos, vamos ler a uma só voz também? Mateus 10, 42, quando Jesus disse assim: de qualquer verdade, só que seja um molde a cadeia, ao desses pequenos, em nome de discípulo, e em verdade vos digo, que de modo algum deverá ser baixado. Às vezes nós ficamos quantificando. Quem se lembra para quantas multidões Filipe, o apóstolo Filipe, pregou? Uma pessoa. E as milhares de pessoas para quem Pedro pregou, anunciou o Evangelho. E Pedro era o pescador, era o simples, intelectualmente, ou até dentro da área dos diplomas, das escolas frequentadas, Pedro seria o menos indicado para esse pré-requisito de pregar para a multidão. E Pedro falou por várias vezes para milhares de pessoas, e milhares de pessoas aceitaram o plano de salvação por meio de Jesus. E Filipe pregou para o eunuco, não era nem de Israel. Deus falou: vai, Filipe, foi. Fala, Filipe. Falou. Quantas vezes nós achamos que para agradar a Deus nós precisamos ser como
Pedro, falar para milhares. E nos esquecemos que às vezes Deus nos chamou para sermos como Filipe, falar para uma pessoa só e cumprimos nossa missão. Graças a Deus. Não vamos nos importar com números, vamos nos importar em ouvir a voz mansa e falar do Senhor Deus. Senhor, o que o Senhor quer da minha vida? Qual o seu plano para a minha vida? Eu tenho alguns planos, mas o Senhor, por favor, fale o seu primeiro. Açúcar também para adoçar a nossa vida. No Salmo 119, verso 103, quase que ele mandava ler o meu, que eu escolhi, não é? O seu foi o 105. Oh, quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais doces do que o mel à minha boca. E por último, o Salmo, que está lá em Mateus 5,13, também um texto muito conhecido dos irmãos e irmãs que frequentam a igreja. E Jesus lhes disse: vós sois o sal da terra. E se alguém já provou um alimento, e que logo quando eu me casei, coitado do meu marido, não era muito bom assim de cozinha, e quantas vezes eu exagerei no sal, não tinha como comer, vamos para o restaurante. Eu era desculpa para ir no restaurante, né? Porque realmente eu pensava que tinha colocado sal e pôs de novo, para caprichar no capricho, para quando ele chegasse, foi uma comidinha gostosa, mas coitado, não tinha. Às vezes esquecia lá, punha água de novo no arroz, virava aquela papinha, está muito gostoso, obrigado, meu marido, pelas palavras agradáveis no início do nosso casamento, né? Hoje eu gosto de cozinhar, aprendi com minha mãe, comida para mim com poesia. Pessoal, não reclamo das minhas poesias de hoje, fui aperfeiçoando, graças a Deus, pedi esse dom também de cozinhar, porque eu achava que não tinha medo do fogão, o fogão tinha medo de mim, nós dois ficávamos lá na cozinha, um olhando para o outro, e era um drama. E aí consegui tranquilidade para resolver essas questões da culinária. E sempre pensando em ensinar para a minha família, meu marido, que é meu filho na fé, e meus filhos, tem um rapaz aqui, a minha filha mora em Patinho, ela trabalha também, são filhos também na fé, e eu agradeço a Deus por trazer para eles também esse alimento espiritual no nosso dia a dia, da nossa vida. E meu esposo, quando me casei com ele era amigo do Evangelho, e ele foi se converter 6 anos depois. Antes disso, eu não tinha aberto a Bíblia para ele. Eu tentava, com o meu jeito de ser, conquistar a palavra de Deus. E no momento que ele estava passando, eu falei: eu posso te oferecer o que eu tenho de melhor? E ele aceitou ali prontamente o que eu tinha de melhor. Que era o Senhor Deus, que era a crença no Senhor Jesus, que era entregar a sua vida e deixar Deus tomar conta, parar de se preocupar, deixar Deus agir, enquanto nós dormimos, porque nós nos cansamos. Mas Deus não se cansa, Ele sempre age. Deus abençoe todos nós. Obrigada pela atenção, irmãos. Que o amor do nosso Deus, a graça e a misericórdia do Teu Filho Jesus Cristo, a doce e perfeita comunhão do Espírito Santo e as suas consolações sejam sobre o povo de Deus, agora e para todos sempre. Amém. Sem paz do Senhor.